Olá, alunos! O objetivo dessa aula é revisar os conteúdos que vocês têm visto agora e tentar auxiliá-los a compreender um pouquinho melhor sobre o que é genética. Bom, antes da gente falar da genética propriamente dita, nós vamos ter que revisar alguns conteúdos lá do primeiro ano a respeito do DNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, um composto orgânico presente em todos os seres vivos. Entretanto, se nós considerarmos que os vírus são seres vivos, fato que ainda está em discussão entre os cientistas, nós poderíamos dizer que o DNA ele está presente na maioria dos seres vivos, porque existe um grupo de vírus, chamado de retrovírus, que não possui DNA como material genético. No lugar disso, eles possuem RNA. Além disso, outro fato importante a respeito do DNA é que o DNA possui o nosso código genético, ou seja, nele estão contidas todas as nossas informações. Na maioria dos seres vivos, o DNA está localizado no núcleo da célula. Com exceção das bactérias, que são seres procariontes e que, portanto, não têm um núcleo definido, o DNA fica restrito a essa região nuclear. E na maior parte do tempo, o DNA está sob a forma de cromossomo, que nada mais é que o DNA enovelado. Então, se nós imaginarmos que o DNA é um fio de lã, o cromossomo seria um novelo. O DNA ele é composto por duas fitas de fosfato e bases nitrogenadas. Essas duas fitas de fosfato são formadas, na verdade, de radicais fosfato e de um tipo de açúcar chamado desoxirribose. Por isso que o DNA tem esse nome, ácido desoxirribonucleico. Mas o mais importante para vocês compreenderem agora é a respeito das bases nitrogenadas, as quais podem ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina e guanina. E elas geralmente são representadas por suas primeiras letras: adenina A, timina T, citosina C e guanina G. Por que é tão importante entender a respeito das bases nitrogenadas? Porque a sequência de bases nitrogenadas do DNA é que vai determinar o código genético. Bom, o DNA é uma molécula muito longa e, portanto, ele não possui um único código genético. Em um mesmo DNA existem vários códigos genéticos. Cada trecho do DNA vai corresponder a um código diferente. Esse trecho do DNA se chama gene. Então, nós podemos dizer que o gene é um trecho do DNA que possui o código genético para produzir um determinado tipo de proteína. Um ser humano cromossomicamente normal, ou seja, sem nenhuma alteração cromossômica, vai possuir 46 cromossomos, os quais geralmente nós organizamos em pares, portanto são 23 pares de cromossomos. Esses cromossomos eles são divididos em dois tipos, autossômicos e sexuais. Os cromossomos autossômicos eles são no número de 44, ou seja, até o par número 22. E existem dois cromossomos sexuais, que correspondem ao par número 23. Esses cromossomos sexuais, eles podem ser XX ou XY. Se uma pessoa nasce com os cromossomos sexuais do tipo XX, ela é biologicamente uma mulher. Se ele nasce com os cromossomos sexuais XY, essa pessoa vai ser biologicamente um homem. Por que o DNA, os cromossomos, são organizados em pares? Porque, na verdade, nós possuímos 46 cromossomos, mas desses 46, 23 vieram no óvulo, portanto são de origem materna, e 23 vieram no espermatozoide, portanto são de origem paterna. E esses cromossomos que estavam no espermatozoide, eles são equivalentes aos cromossomos que estavam no óvulo, portanto, eles formam pares. Os cromossomos que pertencem ao mesmo par são chamados de cromossomos homólogos, e eles sempre serão um de origem materna, que aqui está representado pela cor rosa, e um de origem paterna, representado pela cor azul. Quando nós dizemos que eles são equivalentes, não quer dizer que eles são iguais. Eles são equivalentes porque possuem os mesmos genes, os chamados genes alelos. E o que seriam os genes alelos? Os genes alelos são aqueles genes que estão na mesma localização dos cromossomos homólogos e que determinam as mesmas características. Então, aqui na imagem, a gente tem um exemplo do par de cromossomos número 1, onde nós temos o cromossomo rosa, que é de origem materna, com o gene M, e no cromossomo homólogo a ele, representado em azul, que é de origem paterna, o gene M na mesma posição. Mas uma coisa tem que ficar clara:
Apesar dos genes alelos determinarem a mesma característica, não necessariamente eles vão determinar o mesmo estado. E qual seria a diferença entre característica e estado? Eu vou pegar aqui como exemplo a questão do cor do olho, para que fique mais claro. Digamos que o gene M, ele determine a característica cor de olho. Tanto o gene M que está no cromossomo materno do par número 1, quanto o gene M que está no cromossomo paterno do par número 1, determinam a cor de olho. No entanto, o gene M materno, ele determina a cor de olho verde, enquanto o gene M paterno determina a cor de olho castanho. Então, a característica é a mesma, cor de olho, mas os estados são diferentes. O estado é verde e o outro estado é castanho. Todo esse nosso conhecimento a respeito do DNA, a respeito dos genes, só é possível hoje porque Mendel, ele estudou, tentou compreender como as características eram passadas dos pais para os filhos. Ele fez experimentos utilizando ervilhas com o objetivo de entender como funcionava a hereditariedade. Na época, não se tinha noção alguma a respeito do DNA ou a respeito do gene, mas sabia-se que de alguma forma as características eram passadas dos pais para os filhos. Para ele era muito mais fácil trabalhar com ervilhas, por isso o experimento dele foi com ervilhas, mas o nosso objetivo aqui não é que vocês entendam passo a passo como foi a experiência que ele realizou, e sim as conclusões que ele chegou. Conclusões essas que hoje são conhecidas como primeira e segunda lei de Mendel. O que vocês estão estudando agora, o que a gente vai conversar hoje, é a respeito da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, também conhecida como lei do monohibridismo, ela se baseia em 3 conclusões que Mendel chegou com seus experimentos utilizando ervilhas. A primeira conclusão é que cada característica é determinada por um par de fatores. Na época ele chamou de fatores porque, como eu disse, não havia nenhum conhecimento a respeito do DNA. Então não se sabia exatamente que estrutura era essa que passava as características dos pais para os filhos, mas Mendel compreendeu que seriam sempre impares. Hoje nós sabemos que esses fatores são, na verdade, os genes. Então nós podemos dizer que a primeira conclusão da primeira lei de Mendel é que cada característica é determinada por um par de genes. E o que significa essa primeira conclusão de Mendel? Na verdade, é aquilo que a gente acabou de ver a respeito dos genes alelos. Eu dei o exemplo da cor de olho, que é uma característica determinada pelo gene M, mas essa característica determinada pelo gene M, ela vai ser determinada por 2 alelos, um que está no cromossomo materno e o outro que está no cromossomo paterno. Portanto, como Mendel chegou à conclusão, uma característica é determinada por um par de genes alelos. Segunda conclusão da primeira lei de Mendel. Cada indivíduo passa apenas um gene de cada característica para os seus descendentes. Essa segunda conclusão de Mendel é fácil de entender quando nós lembramos que nas nossas células somáticas, as células normais do nosso corpo, existem 46 cromossomos, mas que nos nossos gametas, espermatozoides para os homens e óvulos para as mulheres, existem apenas 23. O que acontece para que o número seja reduzido à metade? Quando os espermatozoides e os óvulos vão ser produzidos, só é enviado para esses gametas um cromossoma de cada par. Então, dos 23 pares de cromossomos, apenas um cromossomo de cada par vai ser enviado para a formação dos espermatozoides ou, no caso das mulheres, dos óvulos. Como a gente viu que cada característica é determinada por um par de genes, alelos, e esses genes estão organizados no mesmo par de cromossomos, quando na produção dos espermatozoides só é enviado um cromossomo de cada par, também só vai ser enviado um gene para cada característica. Terceira e talvez a mais importante conclusão da primeira lei de Mendel. Alguns genes são dominantes e alguns genes são recessivos. O gene dominante seria aquele gene que tem maior poder de expressão. Isso significa que ele vai ser expressado, a característica dele vai ser expressada sempre que ele estiver presente, sendo ele em número de 1 ou 2. Já o gene recessivo é aquele que tem menor poder de expressão e, portanto, só será expressado na ausência do gene dominante.
Para que fique mais claro, a gente vai usar como exemplo uma característica humana conhecida pela maioria de vocês, que é o albinismo. O albinismo é uma anomalia genética em que o indivíduo ele é incapaz de produzir a melanina, que é um pigmento que nós possuímos nos olhos, na pele e no cabelo, que tem o objetivo de filtrar os raios ultravioleta, mas que, consequentemente, também dá cor ao cabelo, aos olhos e à pele. O albinismo, então, é uma característica, uma anomalia em que o indivíduo não produz, essa melanina e, portanto, não tem pigmentação na pele, no cabelo e algumas vezes nos olhos. Apesar de nós conhecermos principalmente o albinismo na espécie humana, vale a pena lembrar que essa anomalia também existe em várias outras espécies do reino animal. Hoje já é sabido que o albinismo é uma anomalia genética ligada a um gene recessivo, ou seja, um gene com baixo poder de expressão. Sempre que uma característica for determinada por um gene recessivo, esse gene vai ser representado por uma letra minúscula, aqui no caso a ZIN. Dessa forma, o gene para cor normal, produção normal de melanina, é determinado por um gene dominante, que aqui no caso vai ser representado por uma letra maiúscula, que é o azão. Como o gene para a produção normal de melanina está ligado a um gene dominante, sempre que esse gene dominante estiver presente, a característica que será expressada é produção normal de melanina, ou seja, cor normal. Então, as pessoas que nascerem azão-azão, a mãe enviou um azão, o pai enviou um azão, elas terão cor normal. E as pessoas que nascerem azão-azinho também terão cor normal. Porque mesmo tendo um gene recessivo, um gene para o albinismo, o gene para a cor normal, que é dominante, vai se sobrepor ao gene recessivo e a característica que será expressada será a dele. Já o gene para o albinismo, como eu comentei, ele é recessivo. E se ele é recessivo, sua característica só será expressada na ausência do gene dominante. Então, as únicas pessoas que serão albinas serão aquelas que receberem o gene do albinismo, tanto da mãe quanto do pai. Então, o único conjunto de genes que caracteriza o albinismo é o azinho-azinho, dois genes recessivos. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos a respeito da genética são alguns termos que constantemente são utilizados. Então, aí eu coloquei observação 1 e observação 2. Observação 1. Sempre que uma pessoa tiver um par de genes e esse par de genes eles forem iguais, ou seja, a pessoa nasceu azão-azão ou ela nasceu azinho-azinho, com dois genes idênticos, nós dizemos que ela é uma pessoa homozigota, porque homo significa igual. Já as pessoas que nascem com um gene dominante e um gene recessivo, elas serão heterozigotas, já que hétero significa diferente. Outros dois termos que são constantemente usados são os termos genótipo e fenótipo. Genótipo é o arranjo dos genes. Então, se a pessoa nasce azão-azão, isso é o seu genótipo. Se ela nasce azão-azinho, este é o seu genótipo. Se ela nasce azinho-azinho, este é o seu genótipo. Agora, se a pessoa nasce de cor normal, esse é o seu fenótipo. Se ela nasce albina, esse é o seu fenótipo. Então, genótipo é como os genes estão organizados e fenótipo é como eles estão sendo expressados, como eles aparecem na pessoa. Para ficar mais claro, a questão dos genes dominantes e recessivos, a gente vai analisar o exemplo do albinismo neste heredograma. Heredograma, então, é a representação de uma família, a representação de como a característica está sendo passada de uma geração para outra. Nesse heredograma, nós temos mãe, pai e filho número 1. Tanto a mãe quanto o pai, a mãe representada pelo círculo e o pai representado pelo quadrado, eles não possuem o albinismo, eles têm cores normais. No entanto, eles tiveram um filho albino, o filho número 1. Lembrando que o gene responsável pela cor normal é um gene dominante, o azão, e o gene responsável pelo albinismo é um gene recessivo, o azinho, todos aqueles indivíduos que tiverem cor normal serão azão-azão ou azão-azinho, enquanto os indivíduos que são albinos sempre serão azinho-azinho. Dessa forma, nós podemos afirmar que a mãe e o pai, eles são azão-azão ou azão-azinho, enquanto o filho com certeza é azinho-azinho. No entanto, lembrando que
Nós temos 46 cromossomos, e esses 46 cromossomos, 23 vieram da mãe e 23 vieram do pai. Isso quer dizer que dos nossos genes, sempre no par de genes alelos, um gene é materno e um gene é paterno. Então, se esse filho é azinho, azinho, quer dizer que um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. Isso nos leva a afirmar que tanto a mãe quanto o pai são heterozigotos, porque apesar deles terem cor normal, eles têm um filho que é homozigoto recessivo, que é azinho-azinho. Então, tanto a mãe quanto o pai, obrigatoriamente, tem que ter um azinho para ter enviado para esse filho. Bom, mas quais outros tipos de filho esse casal poderia ter? Com a genética, além da gente entender quais os genótipos os indivíduos têm, nós também podemos ter uma previsão, calcular qual a probabilidade de um casal ter um filho com uma característica ou com outra. Então, aqui a gente tem no caso, essa mesma mãe e esse mesmo pai, ambos heterozigotos, que a gente descobriu no slide passado, onde eles são, então, azão e azinho. Como Mendel disse, para cada característica, nós só enviamos um gene para os descendentes. Então, no caso dessa mãe, ela é azão e azinho, alguns óvulos dela terão azão, alguns óvulos dela terão azinho. E no caso deste pai, alguns espermatozoides dele terão azão e alguns espermatozoides terão azinho. Então, a gente consegue fazer o cruzamento desses óvulos com esses espermatozoides para tentar calcular quais são os possíveis filhos que esse casal pode ter, e qual a probabilidade, então, deles terem um filho com cor normal ou ter um filho albino. Para poder fazer esse cruzamento, e tentar identificar a possível prole desse casal, nós temos, então, esse quadro. Esse quadro ele é comumente chamado de quadro de Punnett, onde nós organizamos, de um lado, os óvulos da mãe e, de outro lado, os espermatozoides do pai. Caso o espermatozoide que o pai produziu, que tem o azão, ele encontre o óvulo que a mãe produziu, que também tem o azão, então nasceria uma criança azão-azão. Como o gene azão é o gene para cor normal, essa criança, então, teria cor normal. Agora, se o espermatozoide que vai encontrar o óvulo é o espermatozoide que tem o azinho, e ele encontra o óvulo que tem o azão, nasceria uma criança heterozigota, azão-azinho, que também terá a cor normal, uma vez que o gene azão é o gene dominante e ele determina a cor normal, ele aparecendo é a característica dele que vai ser expressada. Da mesma forma, se o espermatozoide do pai, que tem o azão, encontra o óvulo da mãe, que tem o azinho, novamente a gente vai ter uma criança nascendo heterozigota, com um gene azão vindo do pai e o gene azinho vindo da mãe. Nesse caso também, o indivíduo vai ter cor normal, uma vez que o gene dominante está presente. Agora, se o espermatozoide que tem o azinho encontra o óvulo que tem o azinho, nós temos aí o único caso dessa prole de um indivíduo que vai nascer homozigoto recessivo, azinho-azinho, e que, portanto, será albino. A partir desse cruzamento, nós conseguimos então ter como resultado que o cruzamento do genótipo do pai azão-azinho com a mãe azão-azinho vai gerar uma prole com 4 arranjos, um azão-azão, 2 azão-azinho e um azinho-azinho. Desses 4, 3 têm cor normal, que é o azão-azão, o azão-azinho e o azão-azinho. E apenas um é albino, que é o azinho-azinho. Então, dessa forma, a gente pode calcular a probabilidade desse casal ter, por exemplo, um outro filho com albinismo. Então, como é que a gente faria esse cálculo? Qual é a chance desse casal ter outro filho albino? Já que são 4 arranjos no total e apenas um deles representa o indivíduo albino, nós podemos dizer que a chance desse casal ter um outro filho albino é de 1 a cada 4 filhos, o que geralmente nós representamos com uma fração, que é 1 sobre 4. Mas a maioria das vezes, quando a gente está falando de probabilidade, nós damos a resposta em porcentagem e não em fração. Mas para isso é fácil a gente transformar fração em porcentagem. É só lembrar que porcentagem a gente multiplica por 100. Então, 1 sobre 4 vezes 100 vai dar 100 sobre 4. 100 dividido por 4 igual a 25.
Então, a chance deste casal ter um outro filho albino é de 25%. Um outro exemplo que a gente pode, usar para poder falar sobre a dominância e a recessividade é uma doença que nós conhecemos como Alzheimer precoce. O Alzheimer é uma doença degenerativa que ataca o nosso sistema nervoso central, causando a degeneração progressiva dos neurônios. Muitas pessoas já ouviram falar do Alzheimer, mas o que muitas pessoas não sabem é que existem dois tipos básicos de Alzheimer, que é o Alzheimer clássico, que é aquele que geralmente aparece numa idade mais avançada, de 60, 70, 80 anos, mas existe um Alzheimer mais precoce, que pode aparecer com 40 anos ou até menos. Esse Alzheimer precoce, ele já foi estudado e se descobriu que ele está ligado a um gene dominante, que aqui nós vamos representar por uma outra letra, para não confundir, que é a letra B. Então, o gene dominante, Bzão, é o gene responsável pelo desenvolvimento do Alzheimer precoce, enquanto não ter o Alzheimer, ser normal, estaria ligado a um gene recessivo, que é o Bzinho. O interessante da gente usar esse exemplo, para comparar com o albinismo, é que muitas pessoas acreditam que todas as doenças genéticas são recessivas, quando na verdade isso não é real. Existem várias doenças genéticas que são recessivas, mas também existem várias doenças genéticas que estão ligadas a um gene dominante. E o Alzheimer precoce é um exemplo. Já que o Alzheimer precoce ele está ligado a um gene dominante, que é o Bzão, as pessoas que nascem Bzão-Bzão ou Bzão-Bzinho podem desenvolver o Alzheimer precoce. Já as pessoas que nascem com o gene homozigoto recessivo, Bzinho-Bzinho, seriam pessoas ditas normais para essa característica. Uma outra parte da genética que vocês também estão estudando é a genética dos tipos sanguíneos, mais especificamente sistema BO e sistema RH. Duas coisas a gente tem que chamar atenção sobre esses dois sistemas sanguíneos. A primeira coisa é que o sistema BO e o sistema RH, eles não têm uma relação direta um com o outro. Então, apesar de nós, comumente, tratarmos os dois como se fosse uma característica só, eles são características independentes. Então, eu não sou A positivo, eu sou A e positivo, porque ser A e ser positivo não necessariamente tem uma relação direta. Uma outra coisa importante sobre os tipos sanguíneos é que as pessoas em geral, a população em geral, elas conhecem apenas esses dois sistemas, mas eles não são os únicos que existem na espécie humana. Existem outros tipos sanguíneos além do sistema BO-RH, mas eles não são estudados no ensino médio. Geralmente quem vai estudar esses outros tipos sanguíneos são aquelas pessoas que vão trabalhar na área médica, enfermeiros e médicos. Por que as pessoas em geral só aprendem no ensino médio esses dois sistemas sanguíneos? Porque são os dois que precisam ser compatíveis para que seja possível a transfusão sanguínea. Nós vamos falar primeiro do sistema BO e depois sobre o sistema RH. Então vamos lá, sistema BO. O sistema BO é o sistema que vai determinar se a pessoa tem um tipo sanguíneo A, B, AB ou O. Esse tipo sanguíneo do sistema BO ele é determinado por um tipo de proteína que nós temos no sangue. Essa proteína é uma proteína especial chamada aglutinogênio e ela vai estar presente na superfície das hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. A produção desses aglutinogênios é determinada por um gene específico do nosso DNA, que é conhecido como gene ISão, o I maiúsculo. A grande diferença da genética do sistema BO para a genética que vocês viram até agora, que segue a primeira lei de Mendel, é que lá na primeira lei de Mendel nós tínhamos um gene com dois alelos. Então tinha o gene A para cor de pele, que tinha os dois alelos, Azão, cor de pele normal, Azinho, albino. Aqui nós temos o gene Izão, mas ao invés de ter dois alelos, ele vai ter três, que são o alelo Izão A, o alelo Izão B e o alelo Izinho. Cada um desses alelos vai ser responsável por uma ação. Então, o alelo Izão A ele é responsável pela produção do aglutinogênio conhecido como aglutinogênio A. Então,
esse alelo vai ter o código genético responsável pela produção deste aglutinogênio. Já o alelo isão B tem um código genético para a produção de um outro aglutinogênio, que é o aglutinogênio B. O gene izinho, ele é um gene que sofreu uma alteração durante a evolução e ele não é capaz de produzir aglutinogênio. Então, o código genético está lá, mas nenhuma proteína é produzida a partir dele. Bom, sabendo que, como Mendel tinha dito, para cada característica nossa, nós temos um par de genes, e aqui no sistema BO existem 3 alelos diferentes para determinar o sistema BO, nós temos aí os possíveis genótipos para a espécie humana. Então, uma pessoa pode nascer com 2 genes do tipo isão A, com um gene do tipo isão A e um gene do tipo izinho, com os 2 genes do tipo isão B, com um gene do tipo isão B e um gene izinho, com um gene isão A e um gene isão B e com 2 genes izinhos. Para cada um desses genótipos vai haver, então, a produção de um aglutinogênio. As pessoas que nascem isão A vão produzir o aglutinogênio A. Como eu acabei de dizer, o gene isão A é o gene que tem o código genético para produzir o aglutinogênio A. Então, se você tem 2 genes do tipo isão A, sua mãe te mandou isão A e seu pai te mandou isão A, você vai ter nas suas hemácias o aglutinogênio A. Mas se você tiver o genótipo isão Azinho, você também vai ter o aglutinogênio A nas suas hemácias. Por quê? O gene isão A produz o aglutinogênio A e o gene izinho não produz nada. Então, tanto as pessoas isão A, quanto as pessoas isão Azinho vão ter o mesmo tipo de aglutinogênio nas suas hemácias, que é o aglutinogênio A. A mesma coisa aqui com isão B. As pessoas que nascem isão B, têm os 2 genes para a produção do aglutinogênio B. As pessoas que nascem isão B izinho vão ter um gene para a produção do aglutinogênio B e um gene que não produz nada. Então, tanto as pessoas que são isão B, quanto as pessoas que são isão B izinho vão ter nas suas hemácias o aglutinogênio B. Já no caso da pessoa que nasce com um gene isão A e um gene isão B, a mãe mandou o gene isão A e o pai mandou o gene isão B, elas vão ter os 2 aglutinogênios no seu sangue. Porque o gene isão A vai ser responsável pela produção do aglutinogênio A e o gene isão B vai ser responsável pela produção do aglutinogênio B. Já no caso da pessoa que nasce izinho, como o genezinho ele é incapaz de produzir aglutinogênio, essa pessoa não terá o aglutinogênio do sistema BO em suas hemácias. O que isso vai representar com relação aos tipos sanguíneos? Todas aquelas pessoas que têm no seu sangue, nas suas hemácias, o aglutinogênio A são chamadas de tipo sanguíneo A. As pessoas que têm nas suas hemácias o aglutinogênio B vão ser chamadas de tipo sanguíneo B. As pessoas que têm o aglutinogênio A e o aglutinogênio B ao mesmo tempo serão tipo sanguíneo AB. E já naqueles casos em que a pessoa não tem o aglutinogênio do sistema BO, elas são atualmente conhecidas como tipo sanguíneo O. Na verdade, quando se criou o nome desses tipos sanguíneos, não era para ser O, era para ser 0, porque não tem o aglutinogênio. Mas como todos eram letras, acabou se chamando esse tipo sanguíneo de O e assim ele ficou. Como isso funcionaria em uma família? Vamos pegar aqui um exemplo, um heredograma, onde nós temos a mãe, que é do tipo sanguíneo A, um pai, que é do tipo sanguíneo B, e eles tiveram um filho, e esse filho nasceu do tipo sanguíneo O. Como que isso é possível? Aqui no quadro ao lado nós temos os genótipos e os fenótipos, como os genes estão arranjados e como isso é expressado. As pessoas que são A podem ser isão A ou isão Azinho. As pessoas que são B podem ser isão B ou isão Bzinho. As pessoas que são AB são isão A, isão B. E as pessoas que são O serão izinho, izinho. Desta forma, eu sei que esta mãe, como ela é tipo sanguíneo A, ela pode ser isão A
ou isão A, isinho. Este pai, que é tipo sanguíneo B, ele pode ser isão B, ou isão B, isinho. E este filho número 1, que é tipo sanguíneo O, ele com certeza será isinho, isinho. No entanto, eu posso afirmar que tanto a mãe quanto o pai são heterozigotos. A mãe não pode ser isão A e o pai não pode ser isão B. Por quê? Porque eles têm um filho O. E esse filho O é isinho, isinho. Isso quer dizer que um isinho veio da mãe e o outro isinho veio do pai, tornando então obrigatório aos pais que eles sejam heterozigotos. Então, nós já sabemos que uma mãe A e um pai B podem ter um filho O. Mas que outros tipos sanguíneos os filhos desse casal podem ter? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o albinismo, nós vamos tentar cruzar os gametas dessa mãe com os gametas desse pai para entender quais os tipos sanguíneos que a prole desse casal pode ter. Então, vamos lá. A mãe é isão A, isinho. Isso quer dizer que alguns óvulos dela terão isão A, alguns óvulos dela terão isinho. O pai é isão B, isinho. Isso quer dizer que alguns espermatozoides terão isão B e alguns espermatozoides terão isinho. Colocando estes gametas de novo aqui no quadro de Punnett, nós vamos poder fazer o cruzamento para identificar os possíveis filhos desse casal. Se o espermatozoide que tem o isão B encontra o óvulo que tem o isão A, vai nascer uma criança isão A, isão B. E se a gente procurar aqui no quadro ao lado, isão A, isão B é tipo sanguíneo AB. Se o espermatozoide que tem o isinho encontra o óvulo que tem isão A, vai nascer uma criança isão A, isinho. Se a gente olha aqui no quadro, essa criança vai ser do tipo sanguíneo A. Se o espermatozoide que tem o isão B encontra o óvulo que tem o isinho, vai nascer uma criança isão B, isinho, que é tipo sanguíneo B. E por último, se o espermatozoide que tem o isinho encontrar o óvulo que tem isinho, vai nascer uma criança isinho, isinho, que aqui no quadro a gente vê que é do tipo sanguíneo O. Sendo assim, nós temos, a partir desse casal, 4 arranjos diferentes. Poderão nascer crianças tipo sanguíneo AB, tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B e tipo sanguíneo O. Então, eu posso fazer uma pergunta aqui. Qual a chance desse casal ter outro filho O? Eles já têm um filho O, que é o filho 1. E eles vão ter um segundo. Qual a chance desse segundo filho também nascer O? Bom, são 4 possibilidades, né? Tem 4 arranjos. Quantos desses são O? Apenas um. Então, a probabilidade de nascer O vai ser 1 a cada 4. 1 sobre 4. De novo, transformando isso em porcentagem, 1 sobre 4 vezes 100 igual a 100 sobre 4, o que dá 25%. Além do sistema ABO, como eu disse no início, nós também temos o sistema RH. O sistema RH é aquele que determina se o seu sangue é positivo ou negativo. Esse sistema RH ele também vai ser determinado por uma proteína, que também é uma proteína do tipo aglutinogênio, que também estará presente na superfície das hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos. A grande diferença do sistema RH para o sistema ABO é que o sistema RH funciona de forma muito parecida com a primeira lei de Mendel. Por quê? O sistema RH ele é determinado por um gene chamado D. E esse gene só tem 2 alelos, igualzinho funcionava lá no albinismo. Esses alelos são o alelo Dzão e o alelo Dzinho. O alelo Dzão é o alelo que tem o código genético que vai produzir um aglutinogênio, né, uma proteína chamada fator RH. E o alelo Dzinho, assim como o Izinho do sistema BO, ele tem um defeito em que ele não consegue produzir proteína nenhuma. Então, o alelo está lá, né, o gene está lá, mas nenhuma proteína é produzida. Desta forma, as pessoas que nascerem Dzão, os 2 genes vão ser responsáveis por produzir o aglutinogênio fator RH. As pessoas que nascem Dzinho, o Dzinho
não produz nada, mas o desão continua produzindo o fator RH. Então, essa pessoa também vai ter o aglutinogênio do fator RH no sangue. Quem tem o aglutinogênio do fator RH no sangue é chamado, então, de positivo. Já as pessoas que nascem desinho, como os dois genes são defeituosos, nenhum dos dois consegue produzir proteína, essa pessoa, então, não vai ter o aglutinogênio do fator RH e, consequentemente, é chamada de negativo. Nós vamos aqui, de novo, tentar entender, o sistema, só que agora o sistema RH, nesta família. Nós temos aqui, de novo, essa mãe, esse pai e esse filho número 1. Sendo que a mãe é positiva, o pai é positivo e o filho nasceu negativo. Como que isso é possível? Nós sabemos que quem é positivo pode ser desão ou desão. E quem é negativo sempre será desinho. Desta forma, eu sei que tanto a mãe quanto o pai, eles são desão ou desão. E o filho que é negativo, com certeza será desinho. No entanto, eu posso afirmar que a mãe e o pai são heterozigotos. Tanto a mãe quanto o pai, eles são desão. Por quê? Eles não podem ser desão, porque eles têm um filho desinho. Isso quer dizer que um desinho desse filho veio da mãe e o outro desinho veio do pai. De forma que, com certeza, eles têm que ter o desinho para ter mandado para o filho via espermatozoide e óvulo. Então, nós já sabemos que uma mãe positiva e um pai positivo podem ter um filho negativo. Mas quais são os tipos sanguíneos dos outros filhos desse casal, se eles tiverem? Nós, de novo, vamos fazer um cruzamento para saber disso. Então, se a mãe é desão, alguns óvulos dela têm um desão, alguns óvulos dela têm um desinho. Se o pai é desão, alguns espermatozoides terão desão, alguns espermatozoides terão desinho. Colocando esses óvulos e esses espermatozoides no quadro de Punnett, nós vamos fazer o cruzamento para poder descobrir qual vai ser a prole desse casal. Se o espermatozoide desão do pai encontra o óvulo desão da mãe, nasce uma criança desão, o que nesse quadro ao lado nós vemos que é uma criança positiva. Se o espermatozoide desinho do pai encontra o óvulo desão da mãe, nós vamos ter uma criança desão, o que nesse quadro ao lado nós vemos que é uma criança positiva. Da mesma forma, se o espermatozoide desão do pai encontra o óvulo desinho da mãe, vai nascer uma criança também desão, também positiva. E, por último, se o espermatozoide desinho do pai encontra o óvulo desinho da mãe, vai nascer uma criança desinho, que no caso será negativo. Desta forma, nós podemos observar que do cruzamento dessa mãe e deste pai vão nascer 4 arranjos: desão, desinho. Desses 4, 3 são positivos, que é o desão e os 2 que são desão, e apenas um será negativo. Então, a minha pergunta agora é: qual a chance deste casal ter um filho positivo? Bom, são 4 arranjos, desses 4, 3 são positivos. Então, a chance deles terem um filho positivo é de 3 a cada 4, 3 sobre 4. 3 sobre 4 vezes 100, igual a 300 sobre 4. 300 dividido por 4 dá 75. Então, a chance deste casal ter um filho positivo é de 75%. Uma outra coisa muito importante sobre os sistemas sanguíneos é também entender a questão da compatibilidade que existe para a doação de sangue. Então, a gente vai voltar nesse slide em que eu comentei sobre o aglutinogênio que é produzido por cada genótipo, para que a gente possa entender por que alguns sangues são compatíveis com outros e outros não são. Então, vamos lá. A gente viu que as pessoas que são do tipo sanguíneo A são aquelas que produzem aglutinogênio A. As pessoas que são do tipo sanguíneo B são aquelas que produzem aglutinogênio do tipo B. Aquelas pessoas que são AB são aquelas que possuem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B ao mesmo tempo. E as pessoas que são O são aquelas que não possuem o aglutinogênio do sistema BO.
Para entender melhor como funciona essa doação de sangue, vamos usar aqui esses dois voluntários. Nós temos este homem que é do tipo sanguíneo A e esta mulher que é do tipo sanguíneo B. Se ele é do tipo sanguíneo A, com certeza ele terá no seu sangue o aglutinogênio A. Se ela é do tipo sanguíneo B, ela com certeza terá no seu sangue o aglutinogênio B. Digamos que esta mulher doe sangue para este homem. Quando ela estiver doando sangue para este homem, ela vai estar enviando para este o aglutinogênio B, porque o aglutinogênio B está no sangue dela. Só que este homem tem no organismo só o aglutinogênio A. O organismo dele nunca viu o aglutinogênio B. Como o organismo dele não conhece o aglutinogênio B, o organismo dele vai encarar esse aglutinogênio B que está entrando como um invasor, um estranho. O que acontece com o nosso organismo quando ele é invadido, quando entra um agente estranho? O nosso organismo produz anticorpos. Então, aqui também vai acontecer isso. O organismo deste homem vai produzir um anticorpo chamado aglutinina anti-B. E essa aglutinina anti-B vai reagir com o aglutinogênio B que está entrando através da doação de sangue. O problema é que a reação que ocorre entre a aglutinina anti-B e o aglutinogênio B é uma reação tão forte que causa coagulação sanguínea, ou seja, vão ser formados pequenos coágulos de sangue dentro dos vasos sanguíneos que podem causar a obstrução desses vasos sanguíneos, levando o indivíduo à morte. É por isso que uma pessoa que é A não pode receber sangue que é B. Se isso acontecer, ela pode chegar ao óbito. Então, voltando para o quadro, agora a gente vai incluir os anticorpos. Se você é do tipo sanguíneo A, você tem o aglutinogênio A e produz aglutinina anti-B. Se você é do tipo sanguíneo B, você tem o aglutinogênio B e produz aglutinina anti-A. Se você é AB, você tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B e não vai produzir nenhum tipo de anticorpo para o sistema BO. Por quê? Porque você tem os dois, você tem o aglutinogênio A e você tem o aglutinogênio B. Então, se você recebe sangue que tem o aglutinogênio A, seu organismo não vai encarar como um estranho, porque você tem. Se você recebe um sangue que tem o aglutinogênio B, o seu organismo também não vai encarar como estranho, porque você também tem. Agora, o caso do O que é um caso diferente. Por quê? O O ele não tem nem o aglutinogênio A e nem o aglutinogênio B. Então, se ele receber sangue que tem o aglutinogênio A, ele vai rejeitar. Ele vai produzir a aglutinina anti-A. Se ele receber sangue que tem o aglutinogênio B, ele também vai rejeitar, porque ele também não tem o aglutinogênio B. Como é que isso ficaria na doação em si? Vamos pegar aqui uma coluna de doadores e uma coluna de receptores. Quem é A só não vai poder receber sangue que tenha B. Então, ele pode receber sangue A e sangue O. Quem é B só não vai poder receber sangue que tenha o A. Então, ele vai receber sangue B e sangue O. Quem é AB não vai rejeitar nenhum tipo sanguíneo. Por quê? Porque ele tem tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Então, quem é AB recebe todos os tipos sanguíneos. Ele pode receber sangue A, pode receber sangue B, pode receber sangue AB e pode receber o sangue O. Agora, quem é O, aí temos um problema. Porque como ele não tem nem o aglutinogênio A e nem o aglutinogênio B, ele não pode receber nenhum sangue que tenha A ou que tenha B. Então, ele só vai poder receber sangue de uma outra pessoa que também é O. A compatibilidade para doação de sangue também ocorre aqui no sistema RH, de uma forma um pouquinho diferente, mas também ocorre. Então, vamos voltar aqui no slide do aglutinogênio do sistema RH. As pessoas que são positivas, elas têm no seu sangue o aglutinogênio fator RH. As pessoas que são negativas não têm esse aglutinogênio no seu sangue. Novamente, nós temos aqui os nossos dois voluntários.
né? Só que agora a gente vai ver um pouquinho sobre a doação do sistema RH. Então, digamos que este homem seja positivo e esta mulher seja negativo. Como ele é positivo, com certeza ele terá no seu sangue o fator RH, o aglutinogênio do tipo fator RH. E como ela é do tipo sanguíneo negativo, ela não possui esse aglutinogênio. Digamos que este homem doe sangue para esta mulher. Quando ele estiver doando sangue para essa mulher, ele vai estar enviando para ela o fator RH que ele tem no sangue. Então, quando uma pessoa positiva doa o sangue, no sangue dela está indo o fator RH. Como o organismo dessa mulher não possui o fator RH, esse fator RH vai ser considerado pelo organismo dela como estranho e ela vai produzir, então, um anticorpo. O anticorpo que se chama aglutinina anti-RH. A reação entre a aglutinina anti-RH e o fator RH que está adentrando o corpo desta mulher também pode causar coágulos, que também podem causar obstruções, né, nos vasos sanguíneos. A grande diferença é que essa formação de coágulos só vai acontecer na segunda exposição. Isso quer dizer o quê? Se uma mulher negativa, se uma pessoa negativa recebe sangue positivo, na primeira vez não vai aparentemente acontecer nada. Mas na segunda exposição vão ser formados os coágulos e, consequentemente, vão ocorrer obstruções e esse indivíduo pode chegar a óbito. Então, para a gente entender aqui, novamente na questão da doação para o sistema RH, quem pode doar sangue para o positivo? Como o positivo ele tem fator RH, ele pode receber de outra pessoa que é positivo, que também tem fator RH. Mas ele também pode receber sangue de quem é negativo. Por quê? Quem é negativo não tem o fator RH. Quando esse sangue negativo entrar no organismo positivo, não vai fazer diferença, porque o sangue que está entrando não tem nenhuma proteína estranha. Agora, quem é negativo só pode receber de quem é negativo. Por quê? Porque como ele é negativo, ele não tem o fator RH. Então, ele não pode receber o sangue positivo que tem o fator RH e que vai ser considerado pelo organismo dele como estranho. Unindo aqui o sistema BO com o sistema RH, né, eu sei que parece confuso, né, mas a gente tem aqui uma visão mais ampla da questão da doação de sangue. Né? Só retomando aqui, quem é A pode receber sangue A e O, quem é B pode receber sangue B e O, quem é AB pode receber sangue A, B, AB e O, quem é O só pode receber sangue O. Quem é positivo pode receber sangue positivo e negativo, e quem é negativo só pode receber sangue negativo. Olhando isso, se nós olharmos aqui na coluna dos doadores, no sistema ABO, quem está doando para todo mundo? Seria o O. O O ele doa para quem é A, doa para quem é B, doa para quem é AB e doa para quem é O. No sistema RH, quem está doando para todo mundo? O negativo. O negativo doa tanto para o positivo quanto para o negativo. Por isso que as pessoas que são O negativas são chamadas de doadores universais, porque quem é O negativo pode doar sangue para qualquer tipo sanguíneo. Agora, se nós olharmos na outra coluna, que é a coluna dos receptores, quem está recebendo no sistema BO todos os tipos sanguíneos? É o AB. O AB pode receber sangue A, B, AB e O. No RH, quem está recebendo todos os tipos sanguíneos? O positivo, porque ele pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Por isso que quem é AB positivo, nós dizemos que ele é um receptor universal. Isso quer dizer que quem é AB positivo pode receber qualquer tipo sanguíneo. Uma coisa que é importante antes da gente finalizar, ressaltar, é que vocês já devem ter observado que fardas de militares e alguns motociclistas utilizam um destaque na farda e no capacete do seu tipo sanguíneo. Por que isso acontece? Porque são pessoas que estão sujeitas a situações, a acidentes que podem levar à necessidade de uma transfusão sanguínea. E quando você chega num hospital,
muitas vezes não dá tempo de você fazer o teste, então a pessoa já tem ali indicado qual é o seu tipo sanguíneo. É até importante que as pessoas que sabem seu tipo sanguíneo sempre andem na carteira com uma carteirinha informando isso, ok? Mas o mais interessante da gente observar isso é com relação ao capacete. Por quê? Muitas pessoas não se atentam a isso, que existe esse adesivo, não são todos os lugares em que as pessoas colocam, alguns estados é obrigatório, outros não. Mas, se você vai pegar um capacete emprestado de alguém, sempre preste atenção se existe esse adesivo com o tipo sanguíneo. Porque você pode ser do tipo sanguíneo B e está pegando um capacete de uma pessoa que é do tipo sanguíneo A e lá está esse adesivo. Se acontecer um acidente, você chegar no hospital, no seu capacete vai estar dizendo que você é A, quando na verdade você é B. Obviamente, na maioria dos casos, quando uma pessoa chega no hospital precisando de sangue, esse sangue é testado antes de ser, doado. Então, eles vão fazer o teste em você para saber o seu tipo sanguíneo. Mas se for um caso de extrema emergência e faltar o sangue universal, que é o O negativo, pode ser que aconteça de você acabar recebendo um sangue errado, não compatível, porque você pegou um capacete emprestado sem prestar atenção. Bom, esse era o resumo que eu tentei fazer para auxiliar vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a compreender uma outra coisa dentro da genética. Mas aquilo que vocês não compreenderam, as dúvidas de vocês, lembre-se, vocês têm um fórum à disposição de vocês. Então eu peço que vocês procurem um fórum e coloquem lá as dúvidas de vocês para que a gente possa esclarecer, ok?